Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, minha gente. Bom dia a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Bom dia, minha gente. Estamos no mar em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em secretariado e a disciplina é Fundamentos da Contabilidade Geral, ok, minha gente? Eu estou aqui diretamente do Estúdio 6, eu, Jackson, como meu diretor de imagens, o Joseni como meu prof assistente, e nós vamos juntos aqui em mais uma transmissão diretamente dos estúdios para os mais diversos polos espalhados pelo estado do Piauí, viu? Câmbio! Minha gente, hoje é 1º de novembro, olha só. Estamos nos 305 dias do ano de 2022. E hoje, 1º de novembro, é dia de algumas coisas. Por exemplo, hoje é dia da caneta tinteiro, né? É uma caneta muito clássica, né? Muito pouco usada, inclusive. Não sei se talvez porque ela é muito cara, né? Vamos apurar depois. Dia da caneta tinteiro. Hoje é dia da espeleologia. Espeleologia é mergulho em cavernas. É uma das práticas de ecoturismo mais perigosas do mundo, viu, Jackson? Mergulhar numa caverna daquela ali estreita, o perigo é o cara não ter o domínio emocional. Chega lá na hora, dá uma perreada lá e é perigosíssimo esse esporte. Hoje é dia do frevo do bloco pernambucano. Hoje é dia do romeiro cearense. Hoje é dia do sushi. Dia do sepultador. Olha aí, antes do dia de finados é o dia do sepultador. Dia do sushi, né, da comida japonesa. Hoje é dia do vegano e do veganismo. É isso, e início do mês do Novembro Azul de conscientização sobre o câncer de próstata e de diabetes. Bacana, minha gente, tudo bem? Essas são as datas referentes ao 1º de novembro do ano de 2022. A imagem não rola aqui, não tá rolando no retorno não, Jackson. Ok, minha gente? Então vejam só. Nós vamos tratar na aula de hoje de noções de débito e de crédito, ok? Na disciplina de Fundamentos da Contabilidade Geral. Deixa eu calibrar minha canetinha mágica para a gente começar os trabalhos de hoje. Beleza, tranquilo, Jackson. Então vamos lá. Minha gente, no roteiro de aula de hoje, nós vamos trabalhar aqui as noções de débito e de crédito, né? Noções introdutórias, né? E classificar os fluxos de entradas e saídas de recursos, bem como de direitos e de obrigações. Esse é o objetivo de aprendizagem de hoje. Terão também questões para que vocês possam resolver como forma de fixar o conteúdo discutido na aula de hoje. Tá bom, minha gente? Estou olhando aqui para o chat do IPTV e vendo conectados conosco Alvorada do Gurgueia, Belém do Piauí, Brasileira, Cabeceiras, Fartura do Piauí, Câmbio, bom dia. Já olho aqui no chat do YouTube e eu vejo a Fernanda Custódio, bom dia, ela é de Paquetá e está assistindo pelo YouTube. A Victoria Sá também já deu bom dia aqui pelo YouTube. Minha gente, estamos juntos, ok? Beleza. Povo que se conecta com a gente pelo IPTV, Alvorada do Gurgueia, Belém, Brasileira, Cabeceiras, Fartura do Piauí. A gente teve que dar uma atualizada aqui no IPTV e não ficaram salvas as mensagens de bom dia de vocês. Então, fiquem à vontade para manifestar de novo. Ele está limpo aqui, o chat, não tem nenhuma mensagem, porque ele foi reiniciado. Então,
mandem um bom dia aí para vocês, que aí agora dá certo para que eu possa ler, tá bom? Beleza, câmbio. Vamos adiante. Antes de avançar na aula, eu quero discutir alguns tópicos na forma de questões aqui para vocês. E aí a gente vai seguir com o nosso conteúdo de aula. Eu tenho aqui nesse slide duas questõezinhas aqui que eu quero mostrar. E uma primeira, né, são referentes a conteúdos da aula passada que a gente discutiu. Eu pedi que vocês listassem 4 exemplos de ativos de uma entidade. Né? Por ativos, entendam um conjunto de bens e de direitos de uma entidade. E aqui eu coloquei moeda, não é? Caixa, aqui se referem à disponibilidade financeira que a empresa tenha, imóveis, estoque. A gente, inclusive, chama imóveis e estoque, não é, de ativos imobilizados, ok? Imobilizados. São ativos que eles têm uma representação monetária, eles têm um valor em moeda, mas eles não se realizam assim tão rapidamente, porque eles estão imobilizados da forma física e eles precisam aí ser convertidos em moedas. De repente, um imóvel mal localizado, por exemplo, a empresa pode ter dificuldades de precisando de caixa, de grana, ela pode ter dificuldade de vender esse imóvel, então o dinheiro fica ali parado. Também tem a história lá dos estoques, né? Se eu tiver um estoque difícil de fazer o giro, ou seja, de vendê-lo e de transformar em grana, ele vai inclusive depreciando ao longo do tempo, né? Então é uma grana que está imobilizada, vamos dizer assim, ok? A Fernanda Paixão, lá em Paquetá, fica na 17ª GRE. E a escola é o professor Francisco José Tibúrcio. Opa, não entendi. Estou confundindo, é porque eu li aqui, eu pensei que fosse a mesma xará, só que é outra xará já, né? Fernanda Custódio está falando de Paquetá e a minha xará Fernanda Paixão está falando lá da escola Francisco José Tibúrcio em Betânia do Piauí, conectada pelo YouTube, beleza? Xará Paixão, xará Custódio. Alvorada do Gurgueia, bom dia. O povo fala diretamente da Escola Agrícola do Denox. E a profa mediadora é a Fabiana. Bom dia, profa. Bom dia para você, bom dia para toda a sua turma, viu? Beleza, minha gente? Aqui, liste 4 exemplos de passivos de uma entidade. São as obrigações, não é? E aí nós temos aqui as contas a pagar, os salários dos funcionários, os impostos a pagar, os fornecedores, né? São exemplos de passivos que a gente pode destacar, são as diferentes obrigações que a empresa vai ter. Bom dia, Daniel Paixão, bom dia, seja bem-vindo. E lá em Padre Marcos, a galera aqui, bom dia, professor, da Unidade Escolar Constâncio Carvalho. A profa mediadora é a Francimeire. Oi, minha gente. Bom dia, neste dia 1º de novembro, uma terça-feira pela manhã. Bacana. Essas são as 2 primeiras questões. Tem mais uma aqui. Explique o que é que significa patrimônio líquido. E aí a gente discutiu, né, na semana passada. Patrimônio líquido pode ser definido como a diferença, entre o valor que a gente pode registrado no ativo e no passivo de uma entidade. O resultado ele equivale ao patrimônio líquido, ok? Que em determinado momento.
investimentos, né, são efetuados pelos proprietários da empresa mediante troca por ações, cotas ou outras participações. E lucros acumulados na empresa também como uma fonte adicional de financiamento. Isso aqui é o patrimônio líquido. Ele sofre, meus caros e caras futuros técnicos em secretariado. O patrimônio líquido ele sofre multações, óbvio, de acordo com o desempenho individual da empresa, com o desempenho do setor. Isso pode fazer com que ele se expanda ou ele se contraia. Obviamente que o melhor cenário é quando ele se expande. De qualquer forma, pode voltar aqui para mim, Jackson, por favor. Uma empresa ela deve se preparar para pelo menos 3 cenários. Ela precisa se preparar para crescer, entendem? Para crescer. Porque tem muita empresa que no processo começa pequena e no processo de crescimento, se ele não for muito bem conduzido, se as decisões não forem efetivas, a empresa pode entrar em dificuldades, ela pode inclusive vir a quebrar futuramente. Então é preciso preparação para crescer, é preciso preparação para ser vendida. De repente a empresa opera num determinado segmento e ela é tão exitosa que aquilo ali chama a atenção de um grupo econômico e financeiro maior, que tem interesse em operar naquela área, mas não quer investir do zero. Ele já quer pegar um modelo de negócio que já está rodando e já está funcionando. A gente chama isso em economia no processo de aquisição. É quando uma empresa maior adquire uma empresa menor e começa a operar naquele mercado já com uma estrutura montada, já tem carteira de clientes, já tem funcionários, já tem tudo muito estruturado. Ok? E aí uma empresa também precisa fazer isso. Como exemplos aqui em Teresina, a gente viu que recentemente várias faculdades em Teresina, elas foram, os empreendedores investiram, criaram uma estrutura, estavam funcionando e aquilo estava no radar de grandes grupos de ensino que operam nacionalmente. Então, como eles queriam atuar aqui, eles fizeram ofertas de compra e assim investiram e compraram as marcas de faculdades aqui. Tiveram várias faculdades que passaram por esse processo. No segmento de saúde, isso também aconteceu. Nós tivemos alguns grupos de saúde que investiram comprando empresas da área de saúde aqui em Teresina. Então, esse é um cenário muito, muito possível. Tá bom? Eu falei do crescimento, eu falei de ser vendida, né? E o empreendedor pega a grana em bolsa e pode, de repente, investir em uma outra área ou na mesma área num porte menor, ou, de repente, ele pode até garantir a sua aposentadoria, né? Precoce, né? Já que conseguiu antecipar. Aí é muito interessante essas possibilidades. Também tem a possibilidade de fechar, sacam? Esse é um risco iminente de qualquer organização. Apesar de ser um dos princípios contábeis a perpetuidade dos negócios, né? Há o risco de fechar. Então, também é necessário que a empresa esteja preparada para isso, para que, de repente, os sócios não saiam literalmente quebrados de um empreendimento. Ok? Bom dia, fartura do Piauí. Pode botar o slide todo aí na tela. Jackson, por favor. Deixa eu encostar aqui no chat do IPTV. E aqui eu estou vendo mais gente dando bom dia. Povo de Ribeira do Piauí, bom dia, professora Maria Hilda, da Unidade Escolar Expedito Cronenberg dos Reis, anexo Barriguda, lá em Ribeira do Piauí. Bom dia, minha gente.
Lá em Fartura, bom dia, professor Fernando e demais colegas e alunos aqui da unidade escolar Areolino Fernandes Braga, de Fartura do Piauí. A profa mediadora é a Lúcia Fátima. Oi, oi, oi. Temos aqui Landry Salles. Bom dia, profa A.L. Sá. Bom dia, profa. Bom dia para sua turma também. Aqui no chat do YouTube, a Elza Pinto. Bom dia, Elza. Bom dia. Raeli de Souza Mendes, ela fala da unidade escolar. Job de Macedo Brito, em Cocal de Telha. Bom dia, minha gente. É porque mais polos se conectaram aqui com a gente. Agora nós temos aqui a Alvorada do Gurgué, que já estava, Belém do Piauí, Brasileira. Entrou Cabeceiras, Fartura, Landry Salles, Padre Marcos já estava, Ribeira do Piauí. Bom dia, minha gente. Muito bem. Olha aí, Seduc, aqui a galera também de Capitão de Campos. O detalhe é que vocês aqui no chat está com o nome de Seduc P6. Então é por isso que eu ainda não tinha lido, mas como vocês já disseram aqui, nós temos aqui Capitão de Campos. Ok, beleza. Diga seu nome, profa, por favor. Eu ainda não aprendi. Ok. Pois muito bem. É isso, tá bom? Então, esse é um cenário. Eu tô falando isso porque, vejam, vocês, enquanto futuros técnicos em secretariado, podem estar futuramente trabalhando em empresas que passem exatamente por qualquer um desses processos, ou de fechamento, ou de expansão das atividades, ou quem sabe que seja até comprada, né? Que seja adquirida por um grupo maior, qualquer um desses cenários. Eu digo tranquilamente, em qualquer um desses, num desses cenários, certamente vocês vão atuar no mercado de trabalho, ok? Não sei se em todos, se os três, não sei se nos três cenários vocês poderão passar por isso. Ok, minha gente, tá bom? Eu já passei por processos... volta aqui, Jackson, por favor. Eu já passei por o processo de estar trabalhando numa área que foi adquirida por uma outra maior. Já aconteceu isso. E de uma fase de transição, onde o grupo maior teve que se adequar a uma nova lógica inserida num grupo maior. Já atuei em empresas na fase de expansão. Eu confesso que ainda não passei pela experiência de estar trabalhando em um lugar e que de repente ele faça a comunicação assim: nós estamos fechando as nossas portas. Ainda não passei por essa situação, né? Mas todo mundo pode passar por esse tipo de coisa. Beleza? Tudo bem? Pode ampliar o slide todo aí na tela. Ok, sou o professor Fernando Galvão. Nós vamos juntos aqui nesta aula de Fundamentos da Contabilidade Geral. Vamos lá. Minha gente, eu quero ainda destacar com vocês aqui alguns termos da linguagem contábil e a gente segue no nosso conteúdo. Vejam só, vai ser muito comum passar pela mesa de vocês, da área de secretariado, documentos que se refiram aí, por exemplo, a este elemento, não é, da contabilidade, que é informações relacionadas a salários a pagar. Salários a pagar, obviamente, isso aqui se enquadra, a gente já discutiu isso aqui em aula anterior, isso aqui se enquadra como uma obrigação, ok? A obrigação da entidade ou da empresa. E aqui se refere à folha de pagamentos, né? Além dos salários dos funcionários, a contabilidade de uma empresa, ela precisa dar conta também de outros valores. Por exemplo, precisa contabilizar
os fluxos de férias dos funcionários, inclusive fazendo aí as escalas para que a empresa não tenha que, se todo mundo ficar de férias, a empresa pare. Não. Então vai ter que fazer aí um revezamento, uma escala de férias aqui, o pagamento dos 13º salários, né? Os 13º salários, eles são frutos de um negócio chamado de contingenciamento, né? Deixa eu puxar aqui, o só um minuto, aqui, contingenciamento. O que seria esse contingenciamento? É quando a empresa ela vai faturando, né? Ela vai operando, vendendo seu produto, prestando seus serviços, ela vai faturando, e parte desse faturamento ao longo do ano ela vai reservando. Ela vai reservando por quê? Porque chega um determinado momento que ela tem um dado quadro de funcionários e, pela legislação trabalhista, ela precisaria estar garantindo o pagamento dos 13º salários da galera. Então, é possível que a empresa, se ela não se programar, que quando chegue o final do ano e ela tenha que honrar esses compromissos, essas obrigações, ela não tivesse caixa suficiente para pagar os 13º. Então ela vai reservando, óbvio, isso você vai contabilizar o quão de valor eu vou ter de obrigação para pagar 13º. E aí vai contingenciando, mês a mês, né? Vai reservando ali aquela grana. E inclusive tem as modalidades. Pode-se pagar os 13º em 2 parcelas, exatamente para que o desembolso não seja de uma vez e a empresa esteja em dificuldades financeiras. Esse pagamento de 13º em 2 vezes pode ser uma parcela na data de aniversário do funcionário e outra lá no final do ano, ou 2 vezes no final do ano, né? Você tem as datas previstas aí, você vai também pagando aí, pode ser no mesmo mês de dezembro. De forma que a empresa esteja naturalmente, financeiramente preparada para arcar com essas obrigações, como é o 13º. Tá bom? Beleza? Tem questões que são muito interessantes nesse sentido. Agora, recentemente, na pandemia, o que foi que aconteceu? No Covid, a gente teve a necessidade, o Covid começa lá na China, só que ela ganha status de pandemia, ela começa em final de 2019, começa lá, mais especificamente no Brasil, a partir de março de 2020, é que começam a serem assinados decretos estaduais, municipais, decretos em que pregavam aí o distanciamento social entre as pessoas e o fechamento parcial dos mercados, permitindo a abertura apenas de empresas que atuassem em segmentos considerados essenciais, farmácia, comércios, mercados e tudo mais. Então, nesse sentido, tais decretos, naturalmente, isso é natural de uma crise que ela não começa na economia. A crise começou foi na saúde pública. O detalhe é que na saúde pública contaminou a economia, entendem? Porque o grau de transmissibilidade do Covid era muito grande e o grande percentual de pessoas que tinham Covid, que eram assintomáticas ou que tinham Covid e não precisavam de atendimento médico, era muito maior.
mas o pequeno percentual de gente que precisaria de atendimento médico, ainda assim era num volume maior do que as estruturas de atendimento de saúde. E isso aconteceu no mundo inteiro, né? Não se esperava isso, porque o Covid era exponencial, ele se espalhava muito mais rápido do que a estrutura de saúde pública era capaz de atender. Então faltavam leitos de hospitais, faltavam médicos, faltavam enfermeiros, faltavam técnicos de enfermagem, faltavam os insumos de saúde para o atendimento das pessoas, faltava ambulância, cilindro de oxigênio, faltava tudo. Porque a demanda era muito maior do que a oferta. Então, medidas de saúde pública e sanitárias, elas são, por natureza, elas são intervencionistas. Um restaurante que não se enquadre dentro da legislação de saúde pública, né, ele vai ser notificado uma vez. Olha, está muito sujo, está inadequado para o funcionamento, para preparar comida e vender para as pessoas. Ele vai ser notificado uma vez, duas vezes, ele vai ser multado uma vez, duas vezes. Em reincidindo, o que a vigilância sanitária faz? Ela fecha o restaurante, até que ele se readeque para poder ser reaberto e esteja adequado para atender as pessoas. Sacam? Medidas de saúde pública são assim. Na pandemia não foi diferente. Então, para tentar quebrar essa cadeia de transmissão, foi necessário o distanciamento social e o fechamento parcial dos mercados. Quanto menos gente circulasse, você conseguia pelo menos tentar minimizar a grande oferta, a grande demanda por serviços de saúde. Detalhe é que, naturalmente, essas medidas de distanciamento social e fechamento parcial dos mercados, eles tiveram um forte impacto negativo sobre a economia. As empresas, naturalmente, com menos fluxo de pessoas circulando, venderam menos. Então, essas empresas foram atingidas por uma queda do faturamento. Isso era uma consequência natural, né, da pandemia. Certo? Iriam ter uma queda no seu faturamento, nas suas vendas, nos seus fluxos de negócios. Sacam? E, naturalmente, muitas empresas tiveram dificuldade de fazer aqui, o que eu estou mencionando, o contingenciamento de grana, de fazer a reserva ao longo do ano, para que no final estivesse com grana em caixa para desembolsar na forma de pagamentos, por exemplo, de 13º salários para os seus funcionários. Não entrou grana na empresa. Então, a empresa não conseguiu fazer isso, né? Muitas empresas não conseguiram fazer isso de forma generalizada. É por isso que há uma necessidade, de momentos como esse, de o poder público, dos governos, intervirem na economia no sentido de socorrer, né? E aí na pandemia ficou claro. Haviam 2 públicos a serem socorridos. Tinham 3 linhas de ações para os governos. Era socorrer as pessoas, injetando grana mesmo que elas não estivessem trabalhando. Por exemplo, o auxílio emergencial, chamado na época. A necessidade de socorrer as empresas, para evitar uma quebradeira geral. E também reforçar o SUS, o sistema de saúde, aumentando o número de leitos de hospitais, e de garantir os insumos e tudo mais. Então, essas eram as 3 grandes linhas de atuação na pandemia, né? O auxílio emergencial teve um papel muito importante por conseguir manter uma capacidade de consumo das pessoas, mas ainda assim, muita gente ficou desempregada. É uma consequência quase que natural da pandemia. E uma outra foi tentar minimizar a quebradeira geral de empresas. Muitas empresas que já estavam quites, de fato, elas conseguiram acessar linhas de crédito para poder
se para poder sobreviverem ao período. Muitas empresas não conseguiram e elas quebraram justamente por isso. Como não teve faturamento, como não acessaram linhas de crédito, elas não conseguiram se organizar financeiramente, passivos, não é? Ou seja, as obrigações se acumularam muito mais do que os seus bens e direitos e foram empresas que vieram a quebrar. A intervenção do Estado no socorro às empresas seria para minimizar essa quebradeira que poderia ter sido geral. Entendem? Então, existem esses pontos. Falando de 13º, mais basicamente de folhas de pagamento de salário, muitas empresas no Brasil não conseguiram honrar essas obrigações pela queda no faturamento por conta da pandemia e por não conseguirem ter sido socorridas por medidas governamentais. Ok, tudo bem, câmbio. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. Nós temos também, no própria folha de pagamentos, a gente tem aqui o recolhimento do INSS, as pessoas que trabalham com carteira assinada, parte dos seus ganhos, seus rendimentos, eles são canalizados para o INSS, que é o órgão competente que vai gerenciar, entre outras coisas, as aposentadorias e pensões das pessoas. O próprio imposto de renda, descontado dos salários, os avisos prévios, o valor do desconto relativo ao vale transporte, a refeições. Também tem o FGTS, que é compulsório, né? Você obrigatoriamente tem parte do seu rendimento recolhido e guardado no fundo de garantia por tempo de serviço. Ok? Sobre os salários. Tudo isso aqui é obrigação que a empresa precisa fazer, precisa ter junto aos seus funcionários. Ok? Oi, Islane, bom dia. A Sânia fala da Unidade Escolar Constâncio Carvalho em Padre Marcos. Bom dia, Sânia. E a Islane está falando lá da Escola Luiz Ubiraci de Carvalho, em Isaías Coelho. Beleza, Islane? Muito bem. Então é isso, ok? Dos salários a pagar. Aí cabe uma observação que eu quero fazer com vocês. Isso aqui, vamos dizer, deixa eu circular em azul escuro. Tudo isso aqui está relacionado, ou muitas empresas, elas têm seus departamentos pessoais. Os departamentos pessoais é a área da empresa que vai tratar de todas essas questões, trabalhistas aqui. Está em contato direto com a contabilidade, inclusive. Detalhe, a gestão de uma empresa, ela vai muito além de um departamento pessoal. É por isso que essa área ela tem sido agregada, meus caros futuros técnicos, em secretariado. Ela tem se transformado em área de recursos humanos, porque você não vai tratar somente dessas questões aí de obrigações trabalhistas da empresa para com os funcionários, mas numa lógica de entender as pessoas como um recurso estratégico para a organização. E essa coisa até está evoluindo mais, porque de departamentos pessoais, você tem uma lógica de RH, de gerenciar olhando do ponto de vista de RH, só que agora nós temos aqui uma lógica de gestão de pessoas, e tem uma outra lógica mais atual ainda, que é de gestão com pessoas.
Sacaram isso, minha gente? Uma empresa, bom dia, Leila da UETEP. Bom dia, seja bem-vinda para mais esta transmissão, Leila. A Leila da UETEP nos acompanha aqui nessa transmissão de mais essa aula de Fundamentos da Contabilidade Geral para o curso técnico em secretariado. Então, minha gente, olha a evolução. Antes as empresas só focavam nesse formato de departamento pessoal para dar conta dessas obrigações contábeis. Só que a coisa vai ganhando mais dinâmica, a dinâmica organizacional. E aí as pessoas passam a ser encaradas não apenas como sujeitos que devam ter atendidas os seus direitos trabalhistas, mas como recursos estratégicos dentro da organização são vistos como recursos humanos. Aí essa coisa evoluiu para uma gestão de pessoas. É diferente, é mais amplo, você vai trabalhar também aí o desenvolvimento, a inteligência emocional, o desenvolvimento dessas pessoas dentro da organização. É preciso perceber, por exemplo, as necessidades dos funcionários. E agora a gente caminha para uma dinâmica de gestão com pessoas. Olhem como os termos, eles mudam a forma como você olha as coisas. É fundamental nesse sentido. Por exemplo, me lembro, Leila, da UETEP. Leila, quando a gente estava para retomar o canal, eu digo na forma de voltar novamente os alunos a assistirem aula, em sala de aula, né? Para que a gente possa fazer a transmissão também aqui pelo IPTV, né? Quando houve essa necessidade, a própria SEDUC promoveu oficinas e aí eu pude acompanhar, inclusive pelo YouTube, oficinas que destacavam a importância do acolhimento dos alunos que passaram um tempo afastados da sala de aula, e que iriam voltar no momento de pandemia, de superação da pandemia, mas também dos professores, de acolhimento desses professores que também sofreram muito, afastados da sala de aula, afastados dos alunos, e que era necessário nesse sentido. Percebam que numa gestão feita assim, você não tem um olhar para as pessoas apenas como, por exemplo, obrigações, né, a serem cumpridas, mas você vê, é uma noção aí que está embutido gestão de pessoas, e na medida que essa gestão avança, você vai tendo cada vez mais planejamentos participativos, colaborativos, e que caminham para essa gestão com pessoas. Meus caros futuros técnicos em secretariado, vocês vão ter a oportunidade. De repente, óbvio que isso não é generalizado, isso varia muito, depende muito da cultura da organização na qual vocês venham a trabalhar. Por isso, já os alerto de agora. É possível, pode acontecer de vocês terem experiências profissionais em empresas que olham seus funcionários do ponto de vista apenas de um departamento pessoal. Vocês podem trabalhar numa empresa que podem já olhar para seus funcionários do ponto de vista de recursos humanos, mas vocês também podem ter experiências profissionais trabalhando em empresas que olham a seus funcionários do ponto de vista de gestão de pessoas. E mais à frente, mais adiante, com o amadurecimento do mercado, é possível que vocês possam trabalhar, e aí talvez seja a melhor experiência de trabalho possível que vocês venham a ter, é trabalhar num ambiente em que ele observe e que ele se estruture na forma de gestão com pessoas. Beleza? É muito interessante essa dinâmica, o mercado ele vai mudando e a gente precisa se ajustar a essas mudanças. Quando isso acontecer, vocês vocês irão se lembrar, porque vocês já terão visto isso aqui comigo nesta aula. Oi, Rafaela Santana, bom dia. Rafaela, Emanuela, Rayane e a Joelma, que estão lideradas pela profa
Silvia, bom dia, minha gente. A Caislane, bom dia. Seja bem-vinda, Caislane. Então, vamos... E aí também tem um outro termo da linguagem contábil, né? Em que vocês em algum momento vão tratar disso. Isso aqui passa pela mesa do secretariado de uma empresa. É o fornecedor. Pode ser empresa, pode ser pessoa física, como o nome indica, ela vai fornecer materiais, bens ou serviços para que a empresa possa constituir sua atividade e posteriormente possa vender o produto ou prestar um serviço. De repente, pode ser um escritório de contabilidade que vai fazer a contabilidade da empresa na qual você trabalha, né? Ok? Ou a empresa que fornece os produtos de escritório para a empresa que você trabalha. Ou o fornecedor de matérias-primas que forneçam os insumos para que a empresa funcione. Sacam? Esses são pontos muito importantes. Minha gente, estou olhando para o relógio agora, estamos chegando aqui às 8 horas e 15 minutos. Eu vou para um breve break, viu? Mas eu volto já já.